Olá, meus amores, bom dia. Vamos para mais uma aulinha de história. Hoje nós vamos falar sobre o Quilombo dos Palmares, esse tão importante quilombo. Vamos lá. Normalmente, o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e do café, e posteriormente para as minas. Nas fazendas de gado trabalhavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas na casa grande dos seus senhores e também eram grandes ferreiros. Nas cidades eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião dos seus donos. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando a roupa. Para muitos senhorzinhos e senhorzinhas, as escravas tornavam-se a mãe preta ou ama de leite, pois amamentavam os filhos dos seus donos. Muitas vezes, os escravos eram atacados pelo banzo, doença causada pela saudade de sua terra natal, chegando a definhar até morrer. Então, meus amores, está aqui nesse início, está falando como era a vinda dos escravos, né? Eles desembarcaram ali nos portos e eram levados para as lavouras, para as fazendas, para as minas. Eles sofriam maus tratos, eram forçados a realizar serviços pesados. As mulheres serviam como amas de leite, como mucamas, faziam ali todo o trabalho. Os escravos, muitas vezes eles morriam, eles eram acometidos de uma doença chamada banzo, que era tipo uma depressão que atacavam ali por conta dos maus tratos que eles sofriam e a saudade da sua terra. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato, uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência ou fuga. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o de Palmares, nas serras de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estava havia muitas palmeiras, então por isso que se chamou Quilombo dos Palmares, certo? O Quilombo dos Palmares, o seu líder era chamado de Zumbi dos Palmares. Olha, reuniu cerca de 20.000 pessoas entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder, Zumbi, pela sua bravura, virou lenda. Vítima de traição, Zumbi foi morto numa emboscada e teve sua cabeça espetada, certo? E exposta em praça pública no Recife. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e foi tomado como marco para o Dia Nacional da Consciência Negra, quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro. Então, meus queridos, os quilombos, era um local para onde os negros, que já estavam cansados, né, de tanto sofrimento, eles fugiam e ali eles passavam a viver uma nova vida. E aqui em especial nós estamos falando sobre o Quilombo dos Palmares, que foi um quilombo muito conhecido e onde o seu líder, né, foi conhecido como Zumbi dos Palmares. Ele morreu no dia 20 de novembro de 1695 e nesse dia nós comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra, que é um dia para se pensar, para se repensar a contribuição do povo africano para a formação do povo brasileiro, ok? Olha aqui, ó, Zumbi dos Palmares. Vamos lá? O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, atual Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso.
Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo porque temia sua força. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposta numa praça do Recife para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. Então você pode ver aqui, né, a luta de Zumbi dos Palmares, a resistência dele, mas devido a uma traição, ele foi preso e sofreu ali a sua morte, né? Teve a sua cabeça cortada e exposta em uma praça do Recife. Agora aqui nós vamos falar sobre a presença da mulher negra nos quilombos. Vamos falar sobre 3 mulheres: Acaltune, Teresa do Cariterê e Dandara. Dandara, ela foi esposa de Zumbi dos Palmares, certo? Liderança feminina negra que lutou junto a Zumbi dos Palmares contra o sistema escravocrático. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Ganga Zumba, por este assinar o Tratado de Paz com o governo português. Nós temos também Acaltune, líder do Quilombo dos Palmares, princesa na África, filha do rei Congo, foi vendida como escrava para o Brasil, chefiou uma das povoações que leva o seu nome, Mucambo de Acaltune. E temos aqui também Teresa do Cariterê, rainha do Quilombo Cariterê durante 20 anos, no século XVIII. Liderou um grupo de negros e indígenas, impôs tal organização a Cariterê e o Quilombo sobreviveu até 1770. Cariterê se caracterizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumento de trabalho os ferros utilizados contra os negros. Então nós temos aqui 3 exemplos femininos, mulheres negras que lutaram também a favor do povo africano, certinho? Então esta foi a nossa explicação de hoje sobre o Quilombo dos Palmares, sobre esse importante líder quilombola que resistiu até o último instante, ok? E eu espero ter ajudado vocês um pouco nesse conhecimento e já já nós vamos para a nossa atividade de hoje.